Oi, minha gente querida, a paz. Como estão todos? Eu espero que estejam bem. Eu também estou melhorando cada dia mais pela graça de Deus. É bom estar outra vez com vocês. Nós seguimos com o nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. A proposta é fazer um estudo sistemático e temático das parábolas de Jesus. Nós estamos seguindo digamos, um programa específico. Estamos apenas separando as parábolas por temas e estamos tratando de trabalhar com essas parábolas. Já vimos algumas parábolas, por exemplo, já vimos as parábolas, o que significam as parábolas, por que Jesus ensinou através das parábolas, né? E qual o propósito do Senhor quando ensinou sobre as parábolas. Vimos as parábolas, chamada parábola base, que é a parábola do médico, cura-te a ti mesmo, e do vinho novo, odres novos. Falamos sobre o propósito dessa parábola e falamos que o vinho novo é a palavra do reino, são os princípios do reino, e o vinho velho são as estruturas religiosas. Nós falamos sobre as primeiras parábolas que nós estudamos, dão ênfase à natureza de Deus, e essencialmente Deus é amor, essa é a natureza de Deus. Então Deus espera que o pecador se arrependa para perdoá-lo. Essas primeiras parábolas que nós estamos estudando falam sobre arrependimento, a alegria da salvação, algo que se perdeu e foi encontrado, e isso trouxe grande alegria, né? Então, e outras parábolas que estamos vendo falam sobre, são críticas aos religiosos que questionavam a Jesus ou questionaram a Jesus sobre os milagres, as curas e sobre a sua autoridade. Muito bem. Falamos sobre a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, a parábola do filho perdido, o filho mais conhecido como filho pródigo. Depois falamos sobre a parábola dos dois filhos, que aí começam as críticas de Jesus a questionamentos dos fariseus e mestres da lei. Falamos sobre a parábola dos dois devedores, falamos sobre a parábola do servo impiedoso, né? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Lucas 10, 30 ao 37. Vamos ler. Diz assim: Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 vocês acham que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Muito bem, minha gente. Outra vez, como já vimos, essa é a característica das parábolas que estamos estudando até agora. Com exceção das 3 primeiras parábolas que falam sobre o amor, a misericórdia, o arrependimento. Essas
outras parábolas que nós estamos estudando falam justamente, são, na verdade, respostas a críticas e a questionamentos feitos pelos fariseus. Jesus está dando uma resposta a uma pergunta capciosa de um mestre da lei. Na verdade, muitas vezes esses homens faziam perguntas e questionamentos a Jesus, mas eles não estavam interessados em aprender nada. Na verdade, o que eles queriam era colocar Jesus em uma posição difícil, eles queriam envergonhar ao Senhor, já que ele era chamado de mestre, rabi, para colocá-lo à prova em uma situação difícil. Eles sempre queriam envergonhar o Senhor e na verdade, eles eram os que sempre acabavam envergonhados, porque Jesus sempre os deixava furiosos com suas respostas poderosas, maravilhosas, cheias de sabedoria divina. Nesse caso, Jesus então conta a parábola do bom samaritano, porque outra vez Jesus estava questionando a um mestre da lei que lhe faz uma pergunta de quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Depois que Jesus respondeu que ele deveria amar o seu próximo, ele pergunta, quem é o meu próximo? Na verdade, uma pergunta muito, mas muito capciosa. A parábola acaba deixando bem claro que próximo é aquele que demonstra amor, além do seu dever e sem se importar a quem se demonstra amor. Ora, para aqueles homens, não era nada fácil ouvir que deveriam amar os seus inimigos. E não somente isso, não somente amar, mas carregá-los nas costas, se fosse preciso, ou gastar tempo e recursos com eles. Não é diferente nos dias de hoje. Na verdade, minha gente, nós não gastamos nada, ou melhor, não gostamos nada quando alguém nos diz que devemos amar, mesmo que tenhamos sido ofendidos, e que amar é renunciar direitos e fazer sacrifícios pessoais. Ninguém está muito disposto a isso, na verdade. Ora, era uma época que a animosidade entre os judeus e os samaritanos era muito grande, tanto que eles se odiavam, se detestavam e sempre havia conflitos entre eles. A escolha de um samaritano para exercer misericórdia de Deus foi extremamente confrontativo para aquele homem. Quando ele começa a ouvir isso, aquilo o confronta tremendamente. Para os religiosos judeus e os religiosos daquela época, era muito difícil ouvir esse tipo de coisa. Ora, essa misericórdia foi exercida a um homem que foi atacado na estrada de Jerusalém para Jericó, que eram cidades próximas, mas o caminho entre elas era bastante perigoso. Constantemente ocorriam assaltos, ataques, pessoas eram assaltadas, maltratadas, roubadas nesse caminho entre Jerusalém e Jericó. Essa história pode ter sido um acontecimento real ou um acontecimento fictício, mas, como já vimos, era algo bastante comum naquela época. Ora, o homem foi assaltado e espancado. Seu estado era crítico, certamente ele estava jogado, desmaiado, tiraram tudo que ele tinha, levaram tudo que ele tinha, não tinha nada, e precisava de ajuda, né? Era muito comum, provavelmente essa situação ocorreu na época das festas religiosas, onde era muito comum gente religiosa transitarem por aquela estrada. No caso, um sacerdote e um levita. Que excelente notícia! Estava passando naquela hora um sacerdote. Exatamente naquele lugar, um sacerdote. Aquele homem estava salvo. Ora,
Aquele homem estava em um trajeto de devoção religiosa. Espera-se que uma pessoa que oferece sacrifícios para o povo no templo, um homem que conhecia os mandamentos, como por exemplo em Levítico, que diz que se deve amar o próximo como a si mesmo. Ele sabia que Deus havia dito ao seu povo que acolhesse bem o estrangeiro, que tratasse bem o estrangeiro, que não maltratasse o estrangeiro, que deveria amar os estrangeiros, porque eles foram estrangeiros no Egito, essa era a razão. Ora, se esperava que esse homem tivesse misericórdia e corresse e atendesse aquele ferido. Certamente esse sacerdote conhecia Miqueias capítulo 6, 8, que diz que devemos amar e devemos cuidar dos pobres e necessitados. Aquele sacerdote conhecia essa escritura, certamente. Pode realmente alguém que serve a Deus, que diz ser servo de Deus, ignorar a própria justiça de Deus para com os pobres e necessitados? Uma boa pergunta, né? Quando estamos diante das injustiças deste mundo, da pobreza, da miséria, não devemos especular de forma nenhuma como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como cristãos. Não devemos especular sobre aquele ferido, quem ele é, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Hoje em dia, nós estamos um pouco assim, né, minha gente? Queremos ajudar quem merece, mas quem realmente merece e quem realmente não merece? Quem somos nós para dizer quem merece ser ajudado ou não merece ser ajudado? Se vamos à Cracolândia, por exemplo, se formos com esse pensamento, aquelas pessoas escolheram, decidiram viver o que elas estão vivendo e diríamos, elas não merecem ajuda. Isso não é verdade. Há muita discussão hoje, há muita live, né, sobre amor, misericórdia, mas onde está mesmo o necessitado? Não está certamente dentro das nossas casas onde estamos fazendo as nossas lives, seguramente. Alguns querem até debater sobre sua posição teológica com outros, né? Menos exercer misericórdia. Ora, na verdade, esse homem não representa apenas um sacerdote, mas ele que deve fazer algo, mas a todos os crentes que sabem o que devem fazer diante da necessidade e da miséria do próximo e não fazem. Ora, o levita, a mesma coisa. O levita era um ajudante do sacerdote. Eles eram os trabalhadores do templo. Seu serviço era um serviço religioso, portanto, eles deveriam mostrar amor e misericórdia. Mas como o sacerdote não fez, provavelmente o sacerdote que era o exemplo deles não fez, eles também, logicamente, não fizeram. Misericórdia é se compadecer de todo o coração daquele que está passando por necessidade. Mas a misericórdia não é apenas um sentimento. A misericórdia, ela exige ação. Ora, infelizmente, muitos não querem se envolver. Hoje essa coisa de se envolver está muito séria, né? As pessoas hoje não querem muito se envolver ou se envolvem o menos possível. Interessante que o próximo é aquele que exerce misericórdia, é aquele que faz misericórdia, é aquele que leva a misericórdia à prática. Esse é o próximo. Aqueles dois religiosos passaram longe, nem se aproximaram, nem chegaram perto, não queriam se comprometer, não queriam se envolver. Talvez eles pensassem que aquele homem estivesse morto e como eles estavam indo às festas purificados, eles não queriam se contaminar, como dizia a lei. Irmãos, a verdade é que a própria lei, as próprias regras religiosas é que atrapalham muitas vezes o exercício
da misericórdia. Ora, na verdade, Jesus está confrontando todos nós nesta parábola, todos nós, cada um de nós, que de uma maneira ou de outra falhamos diante das necessidades dos outros em nosso caminho, em nosso caminhar diário. Ora, entra na história então um samaritano. O samaritano passa por aquele mesmo caminho e vê aquele homem jogado no caminho, como viram o sacerdote e o levita. Provavelmente aquele homem espancado e assaltado, ele era judeu. Provavelmente. Dificilmente um samaritano passava por aquele caminho, justamente por causa da animosidade que havia entre eles. Os samaritanos evitavam aquele caminho, justamente por causa da diferença entre esses dois povos. Mas disse Jesus que o homem, ao ver o homem ferido, o samaritano teve piedade, teve misericórdia, teve compaixão, né? A religião, o sacerdote e o ministério, o chamado, o levita, podem não ser nada, podem não significar nada se não houver amor e misericórdia. Se não houver compaixão pelos feridos, pelos perdidos e pelos abandonados. Ele se aproximou, diz o texto, que ele se aproximou, fez totalmente diferente, totalmente o contrário do que fizeram o sacerdote e o levita, que ao vê-lo se afastaram e passaram longe. Não podemos ajudar uma pessoa que pensa diferente de nós se nós nos afastamos dela. Normalmente essa é a nossa tendência, nos afastar das pessoas que pensam diferente de nós. Recentemente eu vi alguém importante dizendo que se afastou, que está se afastando de 90% da sua família porque eles apoiam o presidente, porque eles pensam diferente dele. Isso não é uma atitude cristã. Não podemos ajudar ninguém agindo e pensando desta maneira. Versículo 34 diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aquele homem, ele usou tudo o que ele tinha para cuidar daquele ferido. Ele usou o que era necessário para a viagem que ele fazia. Era a viagem um pouco longa e ele necessitava de ter situações que o pudessem ajudar em algum momento de perigo ou de ferimento. O vinho era usado para curar as possíveis feridas, era usado como um álcool, algo antisséptico, e o óleo para evitar que a ferida se infeccionasse. Ele usou suas próprias provisões, usando elementos que eram caros. Ele foi generoso e abundante com aquele ferido. Depois colocou o ferido, depois de cuidar das suas feridas, com todo cuidado, com todo carinho. Lembre-se que possivelmente aquele homem era um judeu e eles se detestavam. Olha o que Jesus está demonstrando aqui, olha o que Jesus está ensinando aqui. Né? Depois ele pegou aquele homem, aquele ferido, e colocou sobre o seu próprio animal que ele usava para viajar. Né? Fazendo isso, ele caminhou o resto do caminho a pé, enquanto o animal carregava o ferido. Com todo esse relato, podemos ver a preocupação de Jesus em demonstrar que aquele homem fez um sacrifício enorme para ajudar alguém que ele nem conhecia e provavelmente que ele detestava. Ora, o levou a uma hospedaria e cuidou dele. Provavelmente passou toda a noite trocando suas ataduras e tratando de deixá-lo confortável. Provavelmente passou toda a noite cuidando daquele homem. No outro dia, quando partiu, deixou recomendações ao hospedeiro para que cuidassem dele
e que ele pagaria todas as despesas quando voltassem, todas as despesas que aquela hospedaria tivesse. A sua generosidade não foi apenas momentânea. A sua generosidade não foi uma prática para que todos vissem o quanto ele era bom e generoso. Provavelmente ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ele estava disposto a dispensar ajuda àquele ferido não apenas quando ele foi entregue, mas até o momento que ele estivesse totalmente curado. São lições tremendas de como o nosso Deus, o nosso próprio Senhor, cuida de nós. E como nós devemos cuidar dos feridos e machucados pelas desgraças da vida difícil que vivem. Provavelmente há muita gente ferida, há muita gente machucada nesses dias em que estamos vivendo. Infelizmente há muita gente morrendo de tanto sofrimento e tanta dor na qual estão vivendo nos dias de hoje. Gente assaltada e maltratada por aquele que veio roubar, matar e destruir. Finalmente, nós aprendemos que a prática do amor, a atitude deste homem nos mostra isso, que a prática do amor não tem limites. Esse é o amor que ele colocou em nós, o seu amor, a sua presença. Finalmente, Jesus termina essa história e pergunta ao mestre da lei: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Esse homem deve ter tido um momento terrível quando teve que responder a esta pergunta. Por tudo que nós já falamos, aquele homem praticamente fez uma confissão da sua própria incapacidade, apesar de ser o mestre da lei, sua própria incapacidade de demonstrar amor ao próximo. E tendo que confessar que o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes, em detrimento ao que fez o sacerdote e o levita, ele teve que dizer que o próximo era um samaritano. Isso foi terrível, já que eles consideravam os samaritanos como animais, como cachorros. Ora, que grande sabedoria de Jesus nos mostra o evangelho prático, o evangelho sem barreiras, sem raça e sem paredes de separação. Na verdade, esse é o evangelho de Cristo. O golpe final que Jesus dá àquela pergunta capciosa daquele homem hipócrita foi: então vá e faça o mesmo. Que coisa tremenda! O que o Senhor fez por nós foi a mesma coisa. Ele já nos resgatou da sarjeta e curou nossas feridas. Agora, a nossa missão é fazer o mesmo por aqueles que estão lá, jogados lá na sarjeta. Ele nos resgatou e nós não poderíamos fazer nada para isso, porque diz a palavra que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas iniquidades. Quando ele nos resgatou, estávamos como aquele homem ferido à beira da estrada, e sem que nós pudéssemos pedir ou fazer qualquer coisa, ele simplesmente foi lá e nos resgatou e curou as nossas feridas, sem nada que nós pudéssemos fazer para sequer aceitar o seu amor. Romanos 5:8 fala sobre isso. Ele diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, Essa demonstra, ele não esperou que nós estivéssemos bem, lúcidos, que fôssemos santos, para que ele pudesse demonstrar o seu amor por nós. Jesus pagou o preço do nosso resgate, derramando por nós o seu sangue na cruz do Calvário, nos deu o Espírito Santo para cuidar de nós, para continuar tratando conosco com as nossas feridas, com as nossas machucaduras, e estamos agora debaixo dos cuidados desse hospedeiro, o Espírito Santo de Deus, que cuida de nós todo
o tempo. Glória a Deus por isso, é maravilhoso isso, é glorioso isso. O que seria de mim se no momento em que eu passei por essas dificuldades da minha vida, eu não tivesse comigo o Espírito Santo? O glorioso Espírito Santo que nos ajuda, que trata conosco, que cura as nossas feridas, que nos abençoa. Ora, a igreja, minha gente, tem problemas. A igreja tem e sempre terá problemas. Pode ter certeza disso. Às vezes a igreja até parece doente. Tem muita gente dizendo que a igreja está doente por aí. Ora, como supõem alguns. Mas ela está sendo cuidada pelo Espírito Santo. O Espírito está sarando suas feridas, está tirando suas manchas, suas rugas. E vamos sendo preparados pelo Espírito Santo para a volta do nosso bom samaritano. Glória a Deus. Quero passar a outra parábola, a parábola do bom pastor. Vamos ler João capítulo 10, do 1 ao 18. Vamos ler João 10, do 1 ao 18. Diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Jesus usou esta parábola, mas não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e vida plena. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. O assalariado ou o mercenário. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Outra vez o Senhor está respondendo à crítica dos fariseus. Outra vez. Seguimos as parábolas desse mesmo tema. Eles agora estavam investigando uma cura que Jesus realizou em um cego de nascença. Além da necessidade disso. Ora, aqui Jesus também acaba tratando com uma cegueira espiritual, né? Uma cegueira espiritual. Ora, o Senhor hoje pode curar qualquer coisa, não apenas uma cegueira. Na verdade, nós cremos. Não devemos nunca zombar disso, como fazem alguns. O redil era um lugar fechado e tinha uma porta. Aparentemente, era um lugar seguro. O pastor trazia todo o rebanho à tarde, colocava para passar a noite no redil, um lugar fechado, onde tinha uma porta, e o pastor ficava naquela porta, sentado naquela porta. Mesmo assim, apesar de toda a segurança, não era o suficiente para o ataque dos ladrões, dos lobos, dos animais, que vinham para tentar roubar as ovelhas. Ora, o pastor
vem pela porta. O porteiro conhece o pastor e lhe abre a porta. Sem dúvida nenhuma, esse porteiro representa o Espírito Santo. Já vimos o hospedeiro e agora estamos vendo o porteiro que representa o Espírito Santo e abre a porta. Abre a porta para o pastor, que é o Senhor, Ora, as ovelhas reconhecem a sua voz. Essa é a maior característica de uma ovelha. Ela reconhece a voz do seu pastor. Se não, não é ovelha. Se não é ovelha, não reconhece. Dizem que a ovelha reconhece a voz do pastor e somente a voz do pastor. Ela não segue outra voz, porque ela conhece o timbre da voz do seu pastor. Há muitas vozes no mundo hoje. Quando nós estamos ouvindo tudo que aparece, quando nós estamos na internet ouvindo tudo que se fala, todo tipo de vídeo, todo tipo de conversa, são vozes. E devemos ter cuidado de não estar seguindo vozes que não seja a voz do nosso pastor. Embora o Senhor diga que a ovelha nunca seguirá um estranho, ao contrário, ela fugirá dele. Pode haver engano e nós vamos falar sobre isso. Jesus disse, eu sou a porta. Ele é a porta para a entrada do reino. O redil é o reino. O ladrão nunca virá pela porta. Ele sempre vai buscar uma brecha. Ele sempre vai tratar de entrar por outro lugar. Havia falsos pastores que tratavam de imitar a voz do verdadeiro pastor. Mas a ovelha inicialmente poderia se enganar. Mas haviam outras características do pastor que a ovelha ela sentiria falta. Ela poderia se enganar quando um pastor, um falso pastor, imita a voz do verdadeiro pastor. Mas o falso pastor, ela acabava sentindo ou reconhecendo que era um falso pastor quando não recebia o cuidado, o amor e a atenção que o seu pastor verdadeiro sempre lhe dá. Ora, isso nos ensina que não basta ter a voz do pastor, é necessário também ter o coração do pastor. Outros messias apareceram antes e até mesmo no tempo de Jesus tentando enganar o povo de Israel, mas nenhum deles tinha o coração do verdadeiro Messias, como tinha o nosso Senhor. O pastor está disposto a enfrentar qualquer situação, qualquer predador para cuidar da ovelha. Quando elas estavam no campo, poderia vir o lobo, poderia vir os animais, os predadores. Ele estava ali disposto com seu cajado, com a sua vara. A sua vara justamente era para corrigir e para defender também. Ora, qualquer predador poderia atacar, mas ele estava ali para cuidar da ovelha. O pastor, não foge nunca diante da primeira ameaça. Um pastor verdadeiro nunca foge em nenhuma circunstância. Um pastor verdadeiro sempre permanece firme diante de qualquer problema, luta ou dificuldade. Ele sempre pensa nas ovelhas. Quando o pastor cuidava das ovelhas, ele se colocava à porta e qualquer predador, à noite, que quisesse atacar a ovelha, teria que passar primeiro pelo pastor. Antes de querer atacar um servo de Cristo, o diabo tem que primeiro passar por ele. O inimigo se vê em apuros quando tenta atacar uma ovelha obediente de Cristo que está em seu aprisco. Note bem, uma ovelha obediente que está no lugar em que deve estar, no aprisco do bom pastor. Entenda bem isso, guarde isso. Isso é muito importante e creio que não necessita muita explicação, não é verdade? Ora, sabemos que Jesus não fugiu, ele nunca fugiu. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Enfrentando todos os inimigos, ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. O falso pastor, ao ver o lobo, deixa as ovelhas e foge. O bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, cada uma delas. E a sua presença e com a sua vara poderosa, ele as protege e as livra
dos perigos e das doenças. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está deixando bem claro que ele não é só o caminho da segurança e da salvação, mas ele também é o caminho da liberdade. Essa liberdade é capaz de nos levar a pastos verdejantes e às águas tranquilas. E assim, a nossa vida espiritual é sustentada pelo nosso Senhor. Ora, através de Cristo, nós temos salvação, liberdade e vida abundante. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E é o que o inimigo está fazendo hoje. Inicialmente, ele estava querendo nos assustar. Primeiro, ele age dessa maneira, tentando assustar. Depois, ele quer matar. Na verdade, o inimigo, depois de assustar, ele começou a matar. E muita gente está morrendo de medo. Ele quer destruir a vida de muitos, mas Deus está vendo. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo, tenha certeza disso. Nunca, nunca, nunca duvide de que Deus não esteja vendo tudo o que está acontecendo. O propósito do inimigo ao se aproximar das ovelhas e se aproveitar delas é de matá-las. Não duvide disso. Infelizmente, quando a ovelha se distancia do seu pastor, ela fica à mercê do mercenário. Os mercenários são como os pastores perversos mencionados pelo profeta Ezequiel, que só querem se aproveitar das ovelhas e se alimentar através delas e delas. No versículo 16, Jesus disse que tinha outras ovelhas que não eram do aprisco, mas que ele também deveria conduzi-las, que elas ouviriam a sua voz. Essas ovelhas somos nós, os gentios, que somos incluídos no redil do bom pastor pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Embora ele tenha vindo para as ovelhas perdidas de Israel, como diz Mateus 15, 24, ele sabia que os gentios seriam incluídos entre seu povo. Por isso, há um só rebanho e um só pastor. Depois da ressurreição, a grande comissão ordenou que o evangelho fosse proclamado a toda criatura. O evangelho que tira todas as paredes, que derruba todas as paredes de separação. Jesus sabia que as outras ovelhas ouviriam a sua voz e seguiriam, e o rebanho de Israel também deveria entender isso. Agora estamos aqui e podemos dizer, como disse o rei Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.